Nosso coordenador de política aqui do Metrópolis.com, o Gabriel Bus, que de sexta-feira sempre está com a gente mesmo. Ao longo dessa semana ele entrou algumas vezes porque a política brasileira tá assim, viu, Bus? Não tá deixando a gente ter um minutinho de paz. Por isso mesmo que ele falou com a gente em outros dias. Mas agora, sexta-feira, ele vem aqui ao estúdio pra gente falar sobre a palavra da semana. Tem algumas aí, né, Bus? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia para quem está nos assistindo. Tem algumas, foi difícil eu pensar em qual palavra definir, mas eu acho que a gente pode falar que foi uma semana de ameaça, né? De Perfeito. ameaça dentro do Congresso, de ameaça do governo americano, que continua nessa retórica de ameaça, não só ao Brasil, mas a outros países, mas o que a gente viu aqui na política interna foi uma ameaça, e uma ameaça muito pesada em cima do Congresso. E aí não foi da população, não foi de agentes do setor privado, foi da própria política, de próprios parlamentares. Algo que a gente não via em muitos anos. Eu acho que a gente viveu nesta semana uma das semanas mais tensas do legislativo brasileiro nos últimos anos. Porque o que aconteceu não pode ser minimizado. Foi grave, foi sério. É, Houve sim alguns casos nos últimos anos de ocupação de mesa. A gente viu alguns parlamentares da direita usando vídeos anteriores, antigos, de parlamentares de esquerda que também assumiram a mesa em alguns momentos, também fizeram esse tipo de protesto, mas dessa magnitude, por tantas horas, nunca se houve. E assim, a base de aprovar projetos só de interesse do bolsonarismo, né? Era basicamente uma chantagem. Eu até pensei em usar essa palavra como a palavra da semana, mas eu acho que a ameaça é muito mais propício, porque foi uma ameaça. É uma ameaça de querer paralisar o legislativo brasileiro em prol de uma pauta própria, de uma pauta que é de um setor específico, que de uma bancada menor, não é a bancada da oposição. Acho que a gente tem que separar as coisas. O que a gente viu essa semana foram deputados bolsonaristas que são mais alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que resolveram radicalizar dentro do Congresso. Não é toda a oposição que estava unida em torno dessa ocupação. Então, foi algo muito fechado a um nicho dentro do Congresso, e esse nicho fez bastante barulho, causou todas essas imagens que a gente viu durante a semana. E tentou ali impor a sua vontade, mesmo sendo minoria, tentou impor a sua vontade quase que à força. As cenas que a gente viu na quarta-feira, quando o presidente da Câmara entra na mesa diretora para tentar sentar e tem dificuldades e chega ali em certo momento a querer desistir, mostram o tamanho da crise que se criou. E, óbvio, Hugo Mota sai dessa situação muito frágil, no ponto de vista de que ele conseguiu acalmar, porque o que os bolsonaristas queriam? Que a polícia legislativa entrasse, que houvesse uso da força, e aí as imagens estavam lá, né? O recorte para as redes sociais estava lá, pronto, para usar, reforçar esse discurso de ditadura que só existe nesse mundo virtual deles. E enfim, o Hugo sai muito fragilizado e tendo que lidar, Natália, com as próximas semanas, porque a gente sabe que a temperatura não deve diminuir. O julgamento do núcleo 1 da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, está prestes a acontecer. Imagino que até o final do mês a gente vai ter esse início do julgamento, pelo menos, não sei se é a conclusão, mas imagino e prevejo semanas difíceis pela frente, ainda mais depois dessa situação gravíssima que a gente viveu. Não, completamente. O que a gente tinha visto no governo Lula, né, era aí da tensão entre executivo e legislativo, que é extremamente normal, né, e faz parte da democracia. Enfim, a gente não tinha visto o legislativo com o legislativo, né, que é exatamente isso que a gente registrou aí durante essa semana, e muito bem pontuado pelo Bus, da oposição bolsonarista, né, do bolsonarismo, que está isolado dentro da direita, fazendo essas manifestações que geraram imagens estranhíssimas, né, para dizer o mínimo. O presidente da Câmara tendo que passar ali
empurrar, de certa forma, as pessoas para saírem da frente. Essas imagens, é tudo parlamentar, né? As pessoas votaram nessas pessoas, né? E estão ali impedindo a chegada do Hugo Mota. O Davi Alcolumbre tomou uma outra atitude, né? Experiente, o Hugo Mota, jovem de idade, 35 anos, precisou pedir ajuda para Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara. O Davi Alcolumbre já na sua segunda presidência, num primeiro momento evitou, né, o confronto físico, né, porque o Hugo Mota foi para isso, mas aí o Davi Alcolumbre abriu ali a sessão virtual, sem contato físico com os senadores, depois fez diversas reuniões e a coisa foi um pouco mais tranquila lá no Senado, né? Embora a gente tenha visto diversas dessas imagens, as pessoas acorrentadas, com esparadrapo na boca, enfim, esse tipo de situação que a gente está vendo agora. Exato, Natália. Davi Alcolumbre não quis se expor a uma imagem de pressão, né? Porque o que poderia acontecer era repetir a imagem da Câmara. Óbvio, o Senado é diferente, tem menos senadores por tabela, né? São só 81 e ainda menos em relação ao bolsonarismo, assim, né? Não são maioria dentro do Senado, assim como não são na Câmara, mas na Câmara eles são mais volumosos, vamos dizer assim, são mais do que no Senado. Mas ele não queria se expor dessa forma, inclusive estava sendo cogitada uma sessão virtual na quinta-feira, para que, se não houvesse acordo de eles desobstruírem o plenário até quinta-feira, haveria sessão de qualquer forma, assim como houve, e a coluna do Igor Gadelha apontou aqui no Metrópolis essa semana, que poderia ser criado um bunker, assim como foi criado na pandemia, onde tinha ali uma sala específica onde era feito as sessões durante a pandemia. Portanto, podia se repetir isso, mas não foi o que aconteceu. A oposição do Senado resolveu sair, o líder da oposição, Rogério Marinho, disse que para ele estava resolvido, os parlamentares conseguiam ter feito a pressão, que era ser ouvidos pelo presidente Davi Alcolumbre, que de fato fez uma reunião na quarta-feira à noite com a oposição, portanto, se reuniu com a oposição se sentiu atendida. Para além disso, Natália, eles usaram aquele fatídico fato de ter conseguido as 41 assinaturas para o pedido de ofício ao presidente Davi Alcolumbre do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí eles saíram ali naquela coletiva, desocupando o plenário do Senado, anunciando isso, que tinham conseguido as 41 assinaturas. É sempre importante lembrar que as assinaturas são simbólicas. Cabe ao presidente do Senado pautar ou não o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Óbvio, é significativo, é simbólico pelos 41 assinaturas, porque são 41 votos os necessários para abrir um processo, caso esse processo vá à votação. Mas, para um ministro ser impeachmentado, são necessários, lá na votação final, 54 votos. E é o que senadores que são da oposição e que não assinaram esse requerimento estão pontuando. Não adianta a gente se expor dessa forma, ficar assinando o requerimento e saber que lá na frente a gente não vai conseguir os 54 votos, pelo menos nessa legislatura. Se a gente houver ali na eleição de 2026 uma grande mudança no Senado, já que agora são 2 senadores eleitos por estado na próxima eleição, aí o jogo é diferente. Mas nesse momento não tem como chegar aos 54 votos. E isso não sou eu que estou falando. É os próprios líderes que são da oposição e que reconhecem que nesse momento não tem voto e, portanto, tudo muito simbólico o que está acontecendo. Essas 41 assinaturas, essa forma de sair com, vamos dizer assim, dignidade da ocupação do Senado, de falar, olha, a gente está saindo, mas a gente conseguiu o que queria, ser ouvido pelo Davi Alcolumbre e também as 41 assinaturas, que era uma coisa que eles almejavam já havia algum tempo. E mesmo com esse isolamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e do bolsonarismo, a gente vê que o ex-presidente Jair Bolsonaro segue conversando com um personagem importante do Centrão, que é o Ciro Nogueira, que também falou que não tem como ter a votação do impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal nesse momento, que isso não vai acontecer, né? O Ciro Nogueira, que foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, durante o governo dele, foi o primeiro a visitar o ex-presidente desde que ele foi colocado em prisão domiciliar, e a gente vê que é esse contato do ex-presidente ainda com alguém de fora
do bolsonarismo, né? Porque é isso que você disse, né, Bus? O bolsonarismo está muito dentro de uma narrativa e isso tem um problema, né? Que é não enxergar o que está fora dessa narrativa, ficar ali muitas vezes cego, né? Pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, tentando com muita resistência, esse rompimento dos trabalhos do Congresso, que é um negócio extremamente preocupante, né? Enfim, mas os trabalhos voltaram ontem e teve inclusive votação importante, né? A história do IR finalmente seguiu, né? Havia uma preocupação. Porque a medida provisória que editou a isenção para até 2 salários mínimos do imposto de renda, que já estava valendo, tanto é que quem, né, declarou imposto esse ano já estava nesse bolo, poderia perder validade na segunda-feira se esse projeto não fosse votado. Então havia uma preocupação muito grande. Aí conseguiu-se votar e agora é esperar para ver o que vai vir na semana que vem, já que na Câmara existe essa expectativa de andar com a PEC do fim do foro privilegiado. Mas a Câmara está fazendo essa articulação com o apoio do Centrão, né? Os bolsonaristas estão buscando apoio do Centrão, há ali uma certa convergência, porque existe às vezes o incômodo de investigações, como eu falei aqui no início da semana e até na quarta-feira, em relação às emendas parlamentares, então se beneficiam a todos se tirar as investigações do Supremo e colocar em outros tribunais ou até na primeira instância. Mas precisa combinar isso com o Senado. Não me parece que Davi Alcolumbre está aberto a, depois de tudo que aconteceu esta semana, ceder em uma das pautas, porque ele ficou chateado, irritado com essa tentativa de imposição. Porque a gente viu que foi uma tentativa de oposição, não foi uma construção de diálogo, foi uma tentativa de imposição e ele usou muito essa palavra, né? Não vou aceitar ser chantageado. Então vamos ver como vai ser, até porque na Câmara ainda tem um outro impasse que a gente vai ver ao longo dessa sexta se vai se resolver, que tem líderes que defendem que deputados que tentaram ali no momento que Mota entrou na mesa e que continuaram insistindo para que o presidente não assumisse a sua cadeira, sejam suspensos por até 6 meses. Isso é uma avaliação que não é só de líderes isolados da esquerda. Há sim até no centro essa avaliação de que precisa ver essa punição como um simbolismo, porque o precedente que se abriu essa semana é de que agora então vai ser assim. Toda vez que eu não concordar ou que uma pauta minha não ser inclusa, vai lá os governistas ocupam a mesa diretora, ou vai lá a oposição e ocupa a mesa diretora e fica por isso mesmo durante horas sem sessão, porque o meu projeto não está sendo votado, o projeto daquele grupo político. Portanto, há uma avaliação de que precisa se dar essa suspensão como um recado de que isso não vai ser tolerado. Vamos ver se o Hugo Mota vai realmente seguir nisso, porque essa suspensão então viria como uma medida da mesa diretora e aí passaria pelo Conselho de Ética. Ontem, ao Metrópolis, o presidente da Câmara disse que está avaliando ainda essa possibilidade, mas isso realmente chegou ao presidente da Câmara. Líderes aconselharam, olha, precisa haver punição, porque se não houver, abre-se o precedente, né, de deixar tudo como está e assim, aí abre o precedente, bom, se eles não foram punidos, por que eu ocupando você, né? Então é uma situação delicada, vamos ver qual vai ser os próximos passos, tanto de Hugo Mota, mas também de Davi Alcolumbre em relação a aceitar esse andamento da PEC do fim do foro privilegiado. É isso. Na democracia não tem espaço para esse rompimento, né, violento. Tem votação, tem diálogo, democracia serve para isso. Ô Bus, os trabalhos atrasaram todos, como você já bem disse, e aí hoje eles ainda trabalham, porque geralmente o Congresso funciona bem de terça a quinta. Sexta-feira não é um dia que a gente vê os parlamentares aqui, né, em Brasília, muitos deles vão embora daqui na quinta-feira à noite. Mas com todo esse atraso e a importância de se aparecer ali e mostrar que, né, não, a gente reocupou o Congresso, eles permaneceram aqui em Brasília? Não permaneceram. Vida normal, vamos dizer assim. Isso. A gente sabe que sexta-feira é um dia que eles não ficam aqui. Então, muitos já voltaram para suas bases. Ontem houve sessão,
tanto na Câmara quanto no Senado, houve votações de projetos, então, basicamente o recado que eles deram ontem, estamos de volta à normalidade, né? Fizeram sessões, votaram projetos e agora esperar. Na semana que vem a gente também tem expectativa no Senado em relação às agências reguladoras. Tem muitos indicados às agências que precisam ser sabatinados, votados ali, né? As indicações votadas, na verdade, sabatinados não, porque não é o caso. Mas votados, alguns relatórios já foram lidos, outros ainda vão ser lidos e votados, mas é uma semana de esforço concentrado, que a gente chama, porque vai ficar focado na pauta das agências, não só as reguladoras, como outras agências também, porque o governo está com algumas agências sem direção há quase um ano, por causa dos impasses. A gente sabe, é bom explicar para quem está nos assistindo, que essas agências há indicações políticas, então há muita negociação para conseguir chegar a um nome. Então, se chegou agora esses nomes, houve essa conclusão, mas houve esse atraso, porque era para ser iniciar essa semana e terminar na semana que vem. Agora ficou tudo para a semana que vem, vai ser uma coisa meio encavalada, mas vai precisar andar. Em relação à Câmara, há essa promessa de que a PEC do fim do foro vai andar com muita pressa. Vamos ver se realmente vai e qual texto vai sair, porque a gente deu hoje no Metrópolis que se essa PEC for aprovada da forma que ela veio do Senado, ela não beneficia de forma alguma o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que ela passaria a valer na data da sua promulgação, ou seja, tudo que está acontecendo até aqui não valeria para os próximos casos, mas poderia, por exemplo, beneficiar o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Exatamente. Bus, quer pontuar mais alguma informação? Não, só fechar mesmo, lembrando que essa semana foi uma semana dura, difícil, começou lá com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi escalando, acho que a gente conseguiu diminuir a temperatura, se a gente pode resumir assim. Vamos ver se a gente vai manter essa temperatura diminuída e finalizar pontuando que ontem houve um encontro do vice-presidente Geraldo Alckmin com o representante dos Estados Unidos, Gabriel Escobar. Vamos ver se desse encontro vai sair alguma coisa na semana que vem ou até hoje, ao longo do dia, sobre tarifaço, porque já estão valendo as medidas e o governo também está nessa expectativa de anunciar esse plano de emergência para ajudar os setores mais afetados. Eu vou ser positiva, esperançosa e jogar para a próxima semana a palavra tranquilidade. Acho que a gente está precisando. Vamos ver se essa palavra sai. Tá difícil a gente usar palavras positivas desde que a gente criou aqui o quadro, mas vamos tentar ser otimistas para a semana que vem. Não deu certo porque semana passada a gente falou imprevisibilidade, na verdade deu, né? Acabou acontecendo isso mesmo. Sim. Então vamos ver se de repente a gente chamando tranquilidade, vem uma semaninha ali, pessoal, tranquilinho. Vamos jogar para o universo essa palavra. Um dia a dia normal ali no Congresso, que já é caótico, né? Já é aquela loucura. Mas assim, vamos ficar nessa loucurinha que a gente já tá acostumado, gente. Não precisa de tanta movimentação assim, até madrugada, live de Flávio Bolsonaro de madrugada, escolhendo música. Não, gente, não precisa disso aí, não. Não precisa mesmo. Tchau, hein, Bus? Obrigada. Gabriel Bus, nosso coordenador de política aqui do Metrópolis.com, que está todas as sextas-feiras aqui falando sobre a palavra da semana. Valeu. Bom,